O ano era 2006 e a Laura Pausini expandia ainda mais o fenômeno do seu sucesso com a coletânea Io Canto. Foi esse o projeto levado ao palco quando ela se tornou a primeira artista feminina a encantar o estádio San Siro no ano seguinte, homenageando anos de história da música italiana. 20 entre 30 anos de carreira se passaram e a Laura retorna com um novo volume do projeto, honrando esses artistas lendários da música italiana e internacional, como Mina e Madonna, a clássicos românticos da música brasileira. Oi, eu sou a Ju, e há alguns dias eu tive a oportunidade de escutar esse álbum novo da Laura Pausini em pré-estreia durante a coletiva do disco. E hoje vamos falar um pouco de cada uma dessas faixas, incluindo comentários da própria Laura. Lembrando, Laura Pausini se apresenta no Brasil no dia 27 de fevereiro de 2027. Bom, eu mal posso esperar pela essa data, E Io Canto 2 já está disponível nas plataformas digitais. Começamos aqui o disco com Ritorno da Mare, do Biagio Antonati, uma canção de 2001. Para alguns, ele dispensa apresentações. O Biagio já colaborou diversas vezes artisticamente com a Laura e vice-versa. E eles chegaram a fazer juntos uma turnê em 2019 nos estados italianos. E agora nós, ouvintes, ganhamos de presente essa versão. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas da Laura possui uma versão com Biagio Antonati, que é Il Coraggio di Andare, de 2018. Eu tenho muita vontade de tatuar essa música. Deixa esse detalhe pra próxima. O que falar dessa versão? Essa versão me deixou sem palavras, assim, sendo a primeira faixa do álbum e um dos primeiros singles que foram lançados também. Há uma mensagem muito forte de amor e lealdade a si mesmo, que já vinha dentro da versão do Biagio, e ao meu ver, eu acho que isso se intensificou muito na versão da Laura, vale muito a pena conferir. Seguimos com Quando Piove, do Pino Daniele, de 1980. O Pino Daniele foi um grande músico, cantor e autor italiano de inúmeros sucessos que infelizmente faleceu em 2015. E pro contexto do disco, a Laura e o Pino já haviam dividido o palco algumas vezes e ela sempre lhe rendeu belíssimas homenagens. E essa, com certeza, é mais uma delas. Alguns talvez conheçam a versão brasileira dessa música, chamada de Quando Chove. No entanto, a versão italiana é um pouco menos saudosa e mais esperançosa, de certa forma. A interpretação da Laura é muito própria, ao mesmo tempo que respeita e honra a versão original, que é uma coisa que ela se preocupou bastante, inclusive, algo que ela falou durante a coletiva. Quando eu falo, nesses dias que estou apresentando o disco, e me perguntam por que eu me inspirei a figurinha de Joana d'Arc, falo sobre quanto ela é uma inspiração de coragem. E por que falo de coragem? Porque quando você canta uma canção, uma cover, precisa ter coragem. Para respeitar, como você justamente falou, a versão original. 2, encontrar a tua própria personalidade dentro da uma música que você não escreveu, mas se você quer cantar, significa uma coisa muito profunda, muito, muito forte para você. Para o próximo, temos aqui um bloco de La Mia Storia tra le dita, ou como dizemos no Brasil, Quem de nós dois? Enfim, a música foi lançada e composta por Gianluca Grignani em 1994 e em 2001 ganhou uma versão em português da Ana Carolina, que é um grande sucesso nas rádios até hoje, 25 anos depois. Eu acho muito difícil que você ligue a rádio e não escute essa música pelo menos uma vez na semana. Sendo bem humilde aqui com esse uma vez na semana. Honestamente, eu gosto bastante dessa música. Eu já imaginava que ia ter uma versão com a Ana Carolina, antes que a Laura divulgasse a tracklist do disco. Apesar de que ela tinha lançado uma versão solo. Mas eu fiquei muito surpresa com a inclusão do Ferrugem. Primeiro porque eu nunca tinha sequer imaginado que essa junção seria possível, apesar de ser bem construída, né? O gênero que ele canta, a voz dele, é muito próprio do romantismo que a Ana e a Laura adotam. E eu acho isso lindo. E talvez seja por esse motivo que combinou tanto. Me encheu de emoção e eu arrisco dizer que é uma das minhas favoritas do disco. Eu tenho certeza que quando tiver saído eu vou lançar o replay em cima, assim,
insanamente até cansar. E se você ainda não escutou porque, mas eu já escutei 1000 vezes essa música, para e vai escutar agora, porque você vai ouvir 1001 e eu tenho certeza que dessa você vai gostar muito. Quando cheguei a escutar a voz de Ferrugem, depois eu parei de buscar, porque ele tem, segundo a minha sensação musical, uma voz privilegiada. Tem uma coisa que, com muita dificuldade, agora eu escuto em novos cantores. Eu não conheço todos os cantores, mas Ferrugem tem uma voz que me apaixona. A maneira em que ele canta samba pagode, mas também pode cantar funk, pop, vários estilos. Sempre tem uma característica importante, que ele, você lembra de ele, da sua timbre musical, da sua voz, sua maneira de interpretar. É uma coisa muito rara, uma coisa difícil de encontrar, uma personalidade muito vocal, muito não somente interessante, mas tem uma característica vocal que não é muito fácil de encontrar no mundo, Detalhes, na verdade, é original do Roberto Carlos. Ele ganhou uma versão da grande Ornella Vanoni em 1973, no auge da sintonia entre a música brasileira e italiana. Temos aí um grande contexto por trás. Enfim, Ornella era apaixonada pela música brasileira e não só reinterpretou, como compôs um dos discos mais importantes da época ao lado do Vinícius de Moraes e Toquinho. Infelizmente, ela faleceu no final do ano passado, em 2025. E essa também é uma homenagem da Laura para Ornella, que queria muito que ela cantasse essa canção. E sobre detalhe, tinha muita gente se perguntando por que ela não cantou em português, ela fez questão de explicar. Porque eu quis cantar em italiano essa canção histórica e maravilhosa do Brasil. E a razão é que eu, como todas as pessoas do mundo, tenho meus ídolos. E um dos meus grandes ídolos era a cantora italiana Ornella Vanoni. E ela foi uma das cantoras mais apaixonadas da música de Brasil. E nos anos 70, 60 também, ela cantou muita música de Brasil em italiano. Então, muita gente que mora na Itália conhece aquelas melodias, mas acham que é uma canção de ela. E eu amo a ideia que os italianos que vão escutar o disco Eu Canto 2 descobrirão que detalhe é uma canção de Brasil. E a interpretação da Laura é muito leve, a voz, e é muito uma versão bossa nova, combinou demais com o disco e homenageia não só essa grande artista italiana que foi Ornella Vanoni, como nossos compositores brasileiros e a história do nosso país de uma forma muito honrosa, tá? Eu gosto muito da relação da Ornella com a música brasileira e essa regravação do Roberto Carlos tem total ligação com isso. Regravação da original do Roberto Carlos, desculpa. Bom, Umberto Tozzi é um dos artistas italianos mais conhecidos do mundo. Seus trabalhos já venderam cerca de 80 milhões de discos, recheados de sucesso nas vertentes do rock, do pop e até disco. A Laura mesmo é muito fã do Humberto e já colaborou com ele algumas vezes, principalmente em shows ao vivo. Pessoalmente, eu gostei muito da versão composta pela Laura. Do instrumental ao arranjo, tudo ficou bem diferente do original e trouxe essa carga enérgica da Laura sem perder a essência do Humberto. E pra mim, nesse ponto, se estivesse mudando notas aqui, eu daria 10, tá? Acho que foi o equilíbrio perfeito entre uma nova versão, e o que já existia. Perfeito. Vamos lá. Seguimos com uma das minhas músicas favoritas, que é 16 Marzo,
do Achille Lauro. O Achille Lauro é um dos artistas mais recentes presentes no disco, é um autor muito interessante para se acompanhar. E caso você não o conheça, ele participou do Festival de Sanremo 4 vezes nos últimos 7 anos e vale muito a pena conferir um pouco do trabalho dele, principalmente esses álbuns mais recentes, que tem uma carga mais romântica, se esse for o seu estilo de música. Talvez eu seja um pouco suspeito para falar, mas eu fiquei extremamente ansiosa por ver essa versão, porque 16 Março é uma das minhas músicas favoritas do Achille e me toca num ponto muito emotivo. E eu ouvi essa versão com a Laura Pausini, que é a Laura Pausini, ao lado do próprio Achille Lauro. É uma experiência que eu queria esquecer só pra poder viver de novo, como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo. Faz sentido pra você? Pra mim fez. Enfim, a música é belíssima, tem toda uma carga emocional e a combinação dessas duas vozes, pra mim, é a cereja do bolo. Quem não conhece, se faça esse favor. A próxima música é A Estrela Tomé, do Zucchero, de 1987. É uma música linda, emocionante, e até o momento o álbum só nos apresentou emoções positivas, digamos assim. Arrepiante quando a voz da Laura sobe no C'è un uomo perso e segue a interpretação. Eu acredito que seja uma das versões mais fiéis do disco, porque o Zucchero também tem essa entonação e eu acho a coisa mais linda. Essa música é uma obra de arte por si só. E ela ter sido escolhida pra mim é um ponto a mais muito, muito forte no disco. A Madonna, que dispensa apresentações, presenteou a Laura em 2004 com uma canção chamada Like a Flower, que mais tarde se tornou um grande sucesso na voz da Laura, sob o título Me Abandono a Te ou Me Abandono a Ti, nas duas versões, tanto em italiano quanto em espanhol. Essa versão é muito divertida, é inerente da Madonna nos trazer essa vontade de dançar com La Isla Bonita, e a Laura executa isso perfeitamente. Do jeitinho dela, claro. Depois da Georgia, 1994. Que dizer, né? A Georgia é uma das grandes vozes da Itália. No mesmo ano que a Laura competia no palco do Ariston com Strani Amore, a Georgia competia com essa canção na sessão de jovens artistas. Epoi é de uma sensibilidade, de um encanto astronômicos e pessoalmente eu amei cada segundo da voz da Laura interpretando essa canção magnífica da Georgia. Quem acompanha sabe, né, a correspondência que essas duas possuem em palco é absurda, me faz muito feliz que a Laura tenha escolhido regravar essa faixa. Eu acredito que todo mundo que acompanha um pouco mais a música italiana, ou até a Georgia, tenha ficado bem feliz com essa notícia. Depois é um clássico, tá? Esse clássico definitivamente merecia estar nesse disco. A versão da Laura é muito bonita. Felicità com a voz do Lucio Dalla, de 1988. Lucio Dalla foi um dos mais célebres cantautores italianos. Infelizmente, ele faleceu em 2012, mas ainda hoje é celebrado pelo seu legado. Se você nunca ouviu falar de Felicità, provavelmente ouviu falar de Caruso, porque é o que mais sai da bolha, assim, pra nós que somos brasileiros. Eu me arrepiei profundamente todas as vezes que eu escutei essa música. É um tributo no sentido mais amplo, carinhoso e cuidadoso existente. Tanto que dá vontade de chorar. Eu não consigo nem analisar essa música sem que isso venha até mim. É impossível. A Laura foi muito respeitosa com a inclusão da voz do Lúcio. Foi uma coisa linda. E a explicação dela ainda mais bonita, enfim. Não tem muito o que dizer. Pra mim, essa é disparadamente uma das músicas mais emotivas do álbum. E para te pegar de surpresa, Já Sei Namorar, Tribalistas 2002. Me impressiona cada vez mais como a pronúncia da Laura ao cantar em português se torna cada vez mais limpa. Por exemplo, se a gente comparar as versões brasileiras do Le Coisa Que Vive, e eu tô comparando esse com essas justamente por elas serem um pouco mais antigas, parece outro universo, tá? Eu acho a Laura muito recíproca com o carinho que ela recebe e também oferece ao Brasil, e essa versão mostra muito bem isso. Ela se diverte e nós também. Ficou muito, muito inerente da Laura e adorei que ela pegou carinho pela música e pelos tribalistas em si.
depois que eles começaram a fazer sucesso na Itália, né? Essa música é bem conhecida lá por tocar na rádio, né? É bem legal. Que Fredo Fá é um grande clássico da Nada Malanima, do final da década de 60. A Nada tem hoje 56 anos de carreira de respeito. Enfim, e para essa faixa, a Laura convidou a Annalisa, que é uma das vozes mais potentes recentes assim que nós temos na música italiana. Ela tem uma personalidade muito ahn, forte na música pop. Por mais que eu já não ouvisse falar dessa música há algum tempo, eu achei curiosa a forma como a Laura escolheu revisitar esse clássico, mesclando modernidade com o tradicional, a versão original da música. Eu acho que as duas têm uma vibe muito parecida no que diz respeito à música pop, e melhor explicado para os mais descrentes, temos duas personalidades muito fortes aqui, a Laura e a Annalisa, que se encontram para interpretar uma canção tão forte quanto. Essa música é muito importante. E uma complementando a outra em doses perfeitas. Há muito tempo eu já tinha curiosidade de ver como seria uma colaboração das duas, e agora, enfim, temos. Um censo do Vasco Rossi, de 2004. O Vasco Rossi é outro grande cantor e compositor da música italiana, e Um Censo é uma música extraordinária, tá? É um grande clássico também. Talvez eu seja um pouco suspeita para falar dessa, porque eu sou muito fã de rock. Eu não escondo e não vou esconder aqui também. Tudo que essa música transmite é muito fresco, é vívido. E a Laura deixa isso evidente em cada pedaço da interpretação, do instrumental ao arranjo do vocal. Com certeza essa é a faixa do álbum que eu mais ouvi e que eu vou ouvir. Eu ficaria aqui listando todos os motivos para essa faixa ser genial, mas a gente ainda tem muitas músicas pela frente, então infelizmente eu não vou ter esse tempo. Enfim, se faça um favor também, escute essa música que com certeza tá no meu top 5 músicas do álbum, que tá numa qualidade absurda. Non sono una signora, da Loredana Bertè, 1982. A Loredana Bertè é a alma do rock italiano, de voz, postura e atitude inigualáveis, e não é diferente em Não Sono uma Senhora. Não me surpreende a Laura ter escolhido essa música, apesar de não ter sido uma escolha fácil, nas próprias palavras dela. É quase um encontro de intenções. A mensagem da música dialoga com o amadurecimento tanto da Laura como do público que acompanha. E a interpretação ficou incrível, tá? Como o Wiki gosta das duas músicas, eu acho que eu posso fazer esse elogio. E, cara, digna de uma rockstar, tá? Eu acho que essa é a alma live da Laura Pausini. O que ela faz ao vivo é um espetáculo rockstar, desde sempre. Ti vorrei bel mare, do Marco Mazzini, 1990. Sendo bem honesta, eu sou muito fã do trabalho do Marco Mazzini. E ele é um ótimo compositor e essa canção é de uma beleza ímpar. Ambas as versões têm essa coisa inerente do Marco Mazzini, essa força interpretativa que rasga os teus pensamentos. E a Laura interpreta isso da mesma forma. É quase um ponto de fusão Mazzini e Pausini. E se eu, já conhecendo a versão, eu consigo ouvir um deles enquanto eu escuto o outro. E é um contraponto excelente. Pra mim, não poderia ser melhor. Bom, aqui a Laura revisita Do Evite, do Marco Mengoni, vencedor do Festival de Sanremo 2023, com essa mesma música, e uma versão em francês chamada de La Dernière Chanson, com Julien Lieb. Eu não sei falar o nome dele, perdão. Eu gosto da ideia da nova versão de Do Evita, é uma música crescente, bem emotiva. É uma balada muito forte também. Mas eu acredito que a música não tenha funcionado tão bem no francês quanto funciona em italiano. E eu não quero que isso seja entendido como uma crítica à pessoa que fez a adaptação. Normalmente eu sou muito fã das pessoas que fazem das adaptações que a Laura propõe por outros idiomas, inclusive francês, inglês, espanhol principalmente, para português eu acho que ela faz adaptações incríveis, mas essa realmente não me pegou tanto. Talvez por uma questão de gosto, eu acho que perdeu um pouco do sentido. Do sentido. Não do sentido. Eu acho que perdeu um pouco da força da carga emocional no francês, apesar de ser um idioma belíssimo. A música tem esses momentos e pontos altos de interpretação, a junção da Laura e do Julian é um grande acerto.
O meu ponto é unicamente voltado para a perda do sentido em francês. Aqui temos os instrumentais, alguns arranjos e interpolações em italiano, mas La Dernière Chanson poderia facilmente ser uma música nova. Talvez até fosse mais interessante se fosse completamente em francês, mas eu não sei como seria feita essa adaptação. Enfim, isso é só a minha opinião, tá? Continua sendo ótimo. Fratello Sole, Sorella Luna, do Claudio Baglioni, de 1972. Eu confesso que aqui eu fiquei um pouco sem palavras para a versão piano e voz da Laura, e mais ainda quando eu vi o motivo pelo qual ela manteve essa canção no disco. Eu acho que ela não poderia explicar melhor o sentido e a celebração dessa música. E me trouxe um conforto muito grande ouvir essas palavras, encontrar essa faixa no meio do Io Canto. Foi extremamente delicado. E a interpretação dela é coisa de outro mundo mesmo. É quase espiritual, como ela mesma explicou. Para finalizar, nós temos um bloco de Il cielo in una stanza, que foi escrita pelo Gino Paoli em 1960, mas ganhou muita popularidade na voz da Mina Mazzini. Enfim, a gente tem Il cielo in una stanza em italiano, alemão, que era o objetivo da Laura cantar um novo idioma nesse álbum, e ela escolheu o alemão, que é muito interessante. Uma versão inédita em português e em inglês. Vou falar aqui da versão em português. A versão em português eu achei que ficou muito boa. A adaptação ficou incrível, rendeu total homenagem ao Dino Pauli e a Mina, que é grande fã da música brasileira também. Ficou muito bonito e ficou muito bem feita. De resto, Eternal Innocence é uma música muito icônica. Enfim, essa música é um fenômeno. Então, ter uma versão inédita em português cantada pela Laura, eu acho que tem um grande peso, assim. Belíssimo. E o Canto 2 é um disco de muitas verdades, especialmente aquelas que não expressamos, mas com as quais conseguimos nos identificar profundamente através das experiências de outras pessoas. Esse é o espelho da arte, para além de um excelente disco de tributos. E você, o que você achou do disco? Espero que tenham gostado do vídeo. Encontro vocês numa próxima. Um beijo. Tchau!